língua, porque ele estava lidando com um povo de um coração duro. Ele estava lidando com um povo de ego exaltado. Mas ele não temeu em anunciar aleluias e preparar o caminho do Senhor. Porque quando o Senhor viesse, o caminho estava preparado. Mas nos dias de hoje, nós temos que ser esse João Batista e preparar. Porque adivinhe o dia em que o nosso Senhor virá. E ele tem que achar, meu pastor, a igreja preparada para subir. Louvado seja Deus. Será que eu e você temos preparado o caminho como João Batista? Ele preparou, até mesmo sendo a mensagem árdua. Mas não deixe de preparar o caminho. Amém, meu pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós louvamos ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, por essa palavra que o Espírito Santo está trazendo no teu coração, né? Lá do Senhor, o nosso irmão sonoplasta, Joilson, né? E o presbítero Adriano, e você, meu irmão, você que está nos ouvindo e está nos assistindo através do Face, através da rádio, ungida por Deus, tenho certeza que Deus ele tem uma palavra e o Espírito Santo está falando ao teu coração. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está conosco o pastor Marco Egídio. Deus abençoe meu pastor, a irmã Ana Cristiana, Deus abençoe também. Todos vocês estão participando, né, dessa programação, dessa live. Tenho certeza que Deus ele está entrando agora em sua casa através dessa programação, trazendo a palavra, trazendo a vida, porque ele disse que ele veio para dar vida, ia dar uma vida em abundância. O inimigo da nossa alma, que é o diabo, veio somente a matar, roubar e destruir. E vemos que o Espírito Santo, né, ele sempre quer nos conduzir ao caminho que nós devemos andar. Glória a Deus. Como foi dito aqui, que o Espírito de Deus, ele impulsionou, né, o profeta João Batista. Ele veio como um anjo que clama no deserto. Imagine só. A missão de João, presbítero, era no deserto. Iniciou no deserto. Muitas pessoas não querem ir para o deserto, não. Viu? Né? Escolhe um lugar para ir, mas quem é cego, quem é direcionado por Deus, vai aonde Deus o enviar. Eita. Jesus falou que ele não foi enviado pelo Pai à terra para fazer a sua própria vontade. Guarde isso aí, meu irmão. Mas sim a vontade daquele que me enviou. Ele quis dizer, eu não estou aqui na terra para fazer o que eu quero. Eu não vim enviado pelo Pai, né, para fazer aquilo que está ao meu querer, mas sim ao querer do Pai. Imagine só, você ser escolhido por Deus para ser o porta-voz de Deus aqui na terra, para ser, né, o semeador da verdade, o semeador da palavra, o semeador, né, das boas novas da salvação. E João, ele foi um homem, um profeta, que ele não temia, mas ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. E você percebe que ele veio pregando, iniciou seu ministério no deserto, né, da Judéia, né? E ali a Bíblia diz que a multidão de pessoas saía de Jerusalém, Galiléia, Samaria, e até com João, coisa linda, né? Você vê que a unção de Deus na vida do homem atrai as pessoas. Eita, Deus é forte. A unção de Deus que está sobre o homem atrai a pessoa. E a Bíblia diz que as pessoas iam até com João. E ali ouvia a palavra de Deus pelo ministério do profeta João. E muitos por eles iam sendo batizados. João veio, né, preparar o caminho. Ele falou, eu vos batizo com água. Porém, aquele que vem após mim, esse é mais poderoso do que eu. Esse batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então você vê, meu irmão, minha irmã, você vê que cada homem, cada mulher, temos uma missão aqui na terra, né, presbítero? É verdade. Temos uma missão. Não importa o que seja, importa que você execute a missão que Deus estabeleceu para a sua vida. Aleluia. E imagine só, será que você queria estar no lugar do profeta, do homem de Deus que Deus levou ao deserto? Aí percebe uma coisa, que ele se vestia com roupa de camelo, era?
ele não cortava o cabelo, nem fazia barba, e se alimentava com alimento que eu creio que nem muitas pessoas querem se alimentar hoje. Gafanhoto e mel silvestre. Mas você não encontra João murmurando, nem reclamando da vida, nem botando culpa porque Deus levou ao deserto, né? Não. Você encontra um João pregador da palavra, pregando a palavra, anunciando ao povo e preparando o caminho do Senhor. E hoje não é diferente, né? Hoje nós somos anunciador das boas novas, anunciador da verdade. O Senhor disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura da terra. Porém, quem crê e for batizado, esse será salvo. Então, o alvo, o objetivo da igreja hoje é levar o Salvador para aquelas pessoas que não têm ainda. O nosso dever é pregar esse verdadeiro, genuíno, puro evangelho de Cristo. Ainda que muitos não gostem de ouvir a verdade, porque a palavra de Deus é verdade, Jesus é a verdade que liberta. Ele diz: e conhecerei a verdade vos libertará. E Deus não vai falar aquilo que eu quero, ele vai falar aquilo que eu tenho que ouvir dele. Né, Brevito? É verdade, meu pastor. E o senhor vê que João, ele não temia, né? E a mensagem nos dias de hoje, né, que ela é dura, ela tem mais atraído as pessoas do que afastado. Porque quem não quer escutar a verdade? Só mesmo aqueles que não querem andar na verdade. Mas aquele que ama a verdade, ele quer escutar a verdade. E a verdade de João confrontava, aleluia, muitas pessoas que aparentemente, né, eram religiosos da época, né? A verdade que João trazia confrontava eles e eles não aceitavam. Tanto que João teve que largar o raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles vinham ter com João, aleluia, também para ser batizado, mas a intenção deles era má. Porque João diz assim, ó: produzis, pois, frutos de arrependimento, né? E não dizeis no seu coração que sois filhos de Abraão. Podia ser filho de Abraão, mas Deus podia fazer de uma pedra filhos de Abraão, né, meu pastor? Glória a Deus. Porque na verdade o povo do passado hoje é o povo do presente, não tem mudança. Eita, Jesus. É forte. Percebe uma coisa, que as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada a eles, que satisfaz o seu ego. Porém, Jesus, como ele falou, eu não fui enviado à terra para fazer aquilo que eu quero. E nós que somos servos, nos tornamos servos do Senhor, nós seguimos uma linhagem, né? Seguimos o mandamento, seguimos a palavra que liberta. Imaginou você estar ali e de repente você vê alguém chamar você de víbora, né? Por que uma víbora? Pessoa que está somente de aparência. Pessoas que têm dupla personalidade, demonstra ser uma coisa, mas é outra. Está entendendo? Então, Deus que conhece o coração do homem, e Deus diz que não veio como vê o homem veio o que está por fora. Porém, Deus vê aquilo que está lá dentro do coração do homem. E ninguém consegue enganar Deus, porque Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, e é um Deus também onipresente. É um Deus que sabe o que passa na mente do homem. É um Deus que esquadrilha o coração do homem para dar a cada um segundo, né, as suas obras segundo os frutos das vossas ações. E quando a palavra está sendo pregada, muitos acham, mas essa palavra foi dura demais. Não, a verdade de Deus liberta. Ele diz: e conhecerei a verdade. João não foi levantado por Deus, não foi enviado por Deus para falar o que o povo de Israel queria. Ele foi enviado como profeta, como porta-voz, como boca de Deus na terra, para falar a verdade perante um povo que não queria conhecer o verdadeiro Messias. É tanto que ele diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e a salvação chegou para nós gentios. Você percebe que o Senhor pregou, curou, fez grandes maravilhas naquela época, mas você percebe que o mesmo povo que pegou o galho, né, de palmeira e falou: Hosana, Hosana é o nosso rei, Hosana, Hosana é o nosso rei, foi o povo que mandou soltar Barrabás e crucificar Cristo. Ou que diga, a mesma pessoa que está ali aplaudindo,
que está falando que é com você, que dando um elogio para você. Pode ser amanhã essa pessoa que esteja se levantando também contra a sua vida. E você tem que estar preparado para isso. Porque o mesmo que lhe aplaude, que lhe abraça, amanhã é aquele que vai querer lhe apredejar. Fizeram isso com Jesus, né? Não aceitaram o evangelho de Cristo, porque Jesus, ele é verdade que liberta. E quando você passa a conhecer a verdade, olhe bem, o conhecimento, isso não condiz de um dia para outro. Aleluia. O conhecimento vem quando você passa a conviver com aquilo, com aquela pessoa, com aquela situação, que você passa a ter conhecimento daquilo. E Jesus quer, como queria no passado, e hoje quer também no presente, que as pessoas conheçam Ele. Como diz Jó, depois de tudo que passa, já no final ele fala, eu te conhecia somente de ouvir falar, porém hoje os meus olhos te vê. É forte, Jesus. E tem muita gente que aparenta conhecer a Deus, mas não conhece. Porque o conhecer a Deus é entender e compreender qual seja a boa, perfeita, suave, agradável vontade do Senhor. E não tem como a gente conhecer a Deus distante dele. Ei. Não tem como a gente conhecer a Deus não aceitando a palavra dele. Aceitando os mandamentos do Senhor. E tem mandamento para tudo. Para o marido, para a mulher, para a filha, para tudo tem mandamento. E a gente tem que guardar esse mandamento que é a palavra. A Bíblia diz que certo dia estava Maria, né? Ela se fez presente ali na porta daquela sinagoga. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali pregando para aquela multidão. Ali tinha muita gente sentada, ali, reunida ali dentro daquela sinagoga. E Jesus com um sermão, né, pregando, como era de costume estar sempre pregando, curando, libertando, fazendo coisas maravilhosas. E a Bíblia vai nos dizendo que naquele exato momento chega Maria. E juntamente com seus filhos, os homens e as mulheres, e ela manda chamar Jesus. Ela vai lá para o porteiro e fala, ó, fala com Jesus que a mãe dele está aqui, né? É a mãe dele, viu? Os irmãos dele também estão aqui. E as irmãs também estão aqui e nós queremos conversar com ele. Eita. Queremos ver ele. Muitas das vezes você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer para Deus para dar atenção às pessoas que querem tirar você da direção do Senhor. Porém, Jesus, quando o porteiro chega, faz essa pergunta, ó Senhor, ó mestre, a tua mãe está lá fora, juntamente com teus irmãos, tuas irmãs, e quer falar contigo. Jesus podia deixar aquilo que está fazendo para Deus, para o reino, ir lá atender a sua mãe. Porém, ele falou algo ali naquele exato momento que fica, né, para mim e para você. Ele estendeu as mãos para aquela multidão e falou, diga para ela e para eles que a minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão aqui. Olhe bem, todos esses que estão aqui, que ouvem a palavra do meu Pai. Isso é muito sério, acredito. Não é somente estar dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas eles não dão ouvido o que Deus quer falar com ele. Eles só querem ouvir aquilo que eles queiram que Deus fale com ele. Ah, Deus fala comigo. Fala Deus, fala a Deus. Mas quando Deus quer falar o que tem que falar com eles, sai com uma cara desse tamanho. Ei. Emburrado e diz que o culto não prestou. Não é verdade, primeiro? É verdade, meu pastor. E o Senhor vê que Jesus, ele deu atenção para o que lhe cabia fazer. Corretamente. Né, meu pastor? Corretamente. Doeu na mãe dele, nos irmãos dele, mas ele continuou fazendo a boa obra. A vontade, né, do Pai, né? Aí, pastor, só mudando um pouco da coisa, aí a gente entra e vê o preço do discipulado. Aquele que vem após mim e não aborrecer a si mesmo, pai, mãe, irmão, não é digno de mim. Esposa também. Esposa, né? Filho, né? Porque uma coisa é certa, para você alcançar a salvação, você vem, aceita Jesus, mas agora para ser discípulo, tem que colocar a cruz nas costas e caminhar. E sem murmurar, né? É verdade. Meu irmão, você que está nos ouvindo, entenda o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração esta noite. Jesus, ele é claro naquilo que ele é e naquilo que ele fala.
Jesus não passa a mão pela cabeça de ninguém, ele fala a verdade porque ele é a própria verdade. E só tem uma forma de nós nos libertarmos se nós conhecermos essa verdade. É verdade. E não tem como eu conhecer a verdade se eu não aceitar ela para a minha vida. Ainda que aquela verdade venha doer agora, mas depois ela vai sarar minhas feridas. A verdade vai abrir meus olhos para que eu possa entender o engano que há tantos anos que o nosso coração e o diabo nos enganou há muitos anos. O Senhor diz que enganoso é o coração e mais corrupto do que todas as coisas. Mas quando você se compara com a verdade, ela lhe mostra o caminho certo. Jesus veio mostrar a verdade para um povo, né? Uma nação, uma humanidade cega. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dessa humanidade, isso é muito sério, para que esse não veja a glória de Deus. O que a Bíblia diz? Que a humanidade tão cega espiritualmente. E só Jesus pode, né, tirar a cegueira espiritual para que esse povo possa enxergar a verdade. É tanto que a pessoa, por não conhecer a verdade, ela vive mentindo, xingando, roubando, matando, se prostituindo, adulterando, e acha que tudo isso é normal, né? Continua nos seus erros, continua no seu caminho errante, e acha que tudo isso é natural. E quando nós conhecemos a verdade, por Cristo, pela sua palavra, aí nós entendemos que nós estávamos cegos, nós estávamos errados, fazendo tantas as coisas erradas, e aí a gente se compara perante a situação que a gente fala, não, vou deixar esse caminho errado para seguir o caminho certo hoje, que é Cristo. E quando você deixa o caminho errado e anda pelo caminho certo, a sua vida começa a tomar uma mudança, uma transformação na sua vida. Porque você passa a ver o que você não via outrora. Você passa a enxergar aquilo que você não enxergava. Porque nós estávamos em trevas, porém Jesus é a luz. Ele nos fez a luz deste mundo. E quando o presbítero Jesus, ele responde, né, manda que aquele rapaz, ou quem sabe, né, o porteiro, que estava ali na portaria daquela sinagoga, falar para sua mãe uma resposta que muitas pessoas às vezes nunca ouviram. Dura. Tem? Ele demonstrou a verdadeira família dele. E a verdadeira família de Cristo não é aquelas que estão lá fora. São aquelas que estão lá dentro da vontade do Senhor. Oh, aleluia. Há muitas pessoas que se diz, parece que é da família, mas às vezes as ações e as atitudes são reprovadas pelo próprio Deus. Porque para ser da família de Cristo, não pode ser mais do mundo, nem de si. Porque Jesus te chamou, te escolheu para Ele, e nos fez povo seu e ovelha do seu rebanho. E você percebe que a expressão da palavra que ele chega e fala, diga para ela, nem chamou de mãe, né? Foi, nem de mãe. Nem chamou de mãe. Maria foi uma pessoa que Deus escolheu, amém, né? Achou, né? Escolheu ela, mas Jesus já existia desde a fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Jesus já existia. Ele veio pelo Pai para um cumprimento, né, de uma missão aqui na terra. E ele fala, diga para ela e para eles, né, que a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos esses que estão aqui. Ele aponta para o meio da sinagoga, onde o pessoal estava ali sentado, ouvindo a palavra, e diz, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são todos esses que estão aqui, que ouve, olhe muito bem isso aí, você meu irmão, você meu amigo, ouve a palavra do meu Pai. Depois ele fala, viu, bebê? E esses guarda e as pratica. Esta aí é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. O que o Senhor quer dizer? Ele demonstrou a verdadeira família de Cristo. Meu Deus. Ele não está dizendo que é a família biológica. É a família que hoje faz parte, né? São participantes do reino. E todo aquele que são participantes do reino, ele não tem mais vínculo com o mundo. Porque Jesus falou o quê? Não amei o mundo. Olhe muito bem isso aí, você que está nos ouvindo. E nem as coisas que no mundo há. Ele deu uma ordem. E a ordem tem que ser cumprida. Verdade. Não amei o mundo.
Ainda que foi Deus que criou este mundo com tudo de belo e perfeito. Mas quando Satanás entrou no mundo e na humanidade, o mundo não é mais o mesmo. Tudo do mundo só leva o homem a perecer e se distanciar da presença de Deus. Deus fez um mundo perfeito, mas o homem e Satanás contaminou o mundo. E o que você encontra no mundo são coisas que vai nos levar a nos separar de Deus. Ele manda que nós não venhamos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porém, aquele que ama ainda este mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos que amar agora a Deus acima de todas as coisas. O nosso amor agora acabou para o mundo, agora está focado em Deus, em Jesus, no reino de Deus. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Olhe bem, isso é muito sério. Amará o Senhor teu Deus acima do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, acima dos teus projetos, teu sonho. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Depois ele aponta para o próximo, que é os 12 mandamentos, né? E ficou como promessa. Se você consegue, né, cumprir os 12 mandamentos, você consegue cumprir todos os mandamentos. Se você consegue. O amor que Deus tem conosco, ele já demonstrou, dando a vida do seu único filho unigênito, que ele ofereceu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, né? Unigênito, para que todos que nele creiam não pereçam, mas porém nele tenha a vida eterna. Deus já demonstrou que ele nos ama. Agora nós temos que demonstrar que nós amamos a Deus, servindo a ele de coração, de alma e de espírito, honrando ao Senhor, obedecendo os mandamentos e sendo um verdadeiro cristão. Ele falou: receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ás as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Galiléia, Samaria, em todos os confins da terra. Aonde nós fomos, nós temos que ser a testemunha e testemunhar de Cristo através da nossa vida. Olhem muito bem o compromisso que está sobre a nossa vida. E além de tudo, a Bíblia diz que nós estamos cobertos de uma grande nuvem de testemunho. Agora, por que o povo ia ter com João? Porque via a diferença de João. Se João fosse um profeta desconcertado, né? Um profeta mentiroso, enrolado, né? Que não tivesse uma vida com Deus, não tivesse um testemunho com Deus, como é que as pessoas saírem da cidade de Jerusalém para ir para um deserto ver um pregador pregar a palavra? Sairia não. Sairia não. Sairia não. E a gente vê, pastor, que João, ele não veio do nada. Foi alguém que o próprio Pai enviou. O problema de muitos hoje, né, pastor, é que o Pai não envia, vai sem o Pai enviar. E muitos têm crido e acreditado nessas pessoas, né? Porque não tem uma história, não sabe de que igreja veio, de que forma está, e muitos estão correndo atrás, mas muitos têm desprezado o verdadeiro. Há uma troca, lacanto, reminaravá, suribicai. A gente tem nos valorizado quem não é para valorizar. Você vê que João veio de Deus. E muitos fariseus desprezaram João. E a mensagem que ele pregava. Porque a mensagem era dura. Mas nem sempre por a mensagem ser dura, ela quer, louvado seja Deus, te abater. Mas ela quer lhe ensinar. A Bíblia diz que toda a correção ao presente momento, ela parece ser de tristeza e não de gozo. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça que nos exercita por ela. Ou seja, quando nosso Pai nos dá uma puxada de orelha, é para o nosso bem. Para que lá na frente, quando a gente não crescer, aleluia, nós não viemos dar o trabalho, aleluia, que muitos têm dado. A mensagem de João era dura, mas a intenção de João era nobre. Era de trazer o povo para a presença de Deus, para o arrependimento dos seus pecados. Porque é muito bom nós escutar mensagens, né, que afagam o nosso ego, que nos traz alegria, mas que vai nos manter na mesma coisa, na mesma corrupção, nos mesmos pecados.
Mas mensagem boa é aquela que toca na nossa ferida, naquela que mexe lá dentro de nós. Mas ela toca na ferida, mas também ela traz o bálsamo de cura. Mas não uma cura superficial, uma cura, né, pastor? Uma cura, como eu posso lhe dizer? Uma cura real. Né? Uma cura real. Isso. Viu? Porque às vezes as pessoas hoje ela quer ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. Eita. Quer ouvir, continue mentindo. A mentira vai lhe levar para o céu. Continue xingando. O seu xingamento vai te levar para o céu. Meu Deus. Continue enganando, falsificando. A falsificação vai te levar para o céu. Continue adulterando, que o teu adultério vai levar você para o céu. Continue se prostituindo, que a sua prostituição vai te levar você para o céu. Continue roubando, furtando, julgando, maltratando. Né? Continue praticando tudo aquilo que contraria a palavra, os princípios da palavra de Deus, que isso vai te levar para o céu. Isso é uma mentira do diabo. Que tudo isso Deus condena pela sua palavra, porque a palavra é verdade. A mentira, como tem um ditado popular aí fora, diz que tem perna curta. É verdade. Né? E que a Bíblia relata e trata Satanás como o pai da mentira. Imagine só. Um dia, Lúcifer, que um dia morou no céu, e a Bíblia diz que ele era um principado, e Deus o exaltou de tal maneira que fez ele andar sobre as pedras mais preciosas. Pedras alfogueadas. E ele também era maestro, né? Regia o coral, né? Ele chegou a uma grande posição no céu, que dentro de si ele queria mais. Tem pessoas que são ambiciosas. Meu Deus. Queria mais ao ponto de ele projetar dentro do seu coração de fazer um trono, imagine só, viu? Acima de quê? De Deus. E ser adorado igualmente ao Altíssimo. Ele não queria estar por debaixo, queria estar acima. Ele tinha inveja, criou no coração dele uma inveja de ver todos os anjos, né? Os arcanjos, os principados que Deus estabeleceu, tanto adorando como servindo ao Senhor. Isso criou no coração dele uma inveja terrível. Ele queria dividir o reino de Deus. Ele queria dividir o reino. A inveja começa pelaquela situação que a pessoa vai olhando e não tem prazer com o sucesso dos outros. Não tem prazer com a vitória dos outros. Não tem prazer com o casamento daquele casal, porque vive bem, né? Não tem prazer com aquela pessoa está crescendo, está prosperando, Deus está honrando. Aí no coração daquela pessoa se sente inferior e quer de qualquer jeito ser como aquela pessoa, então mais ainda. E aí onde começa o mal filtrando dentro do coração dessa pessoa e entra o espírito de inveja. Ele quer ser, e às vezes é até muito mais para mostrar para todo mundo que pode também. Se ele pode, eu também posso. Aí você vê hoje um mundo de competição. Eita. Um mundo de competição, compra ou também quer comprar, e aquele que comprou, o outro não tem, mas ele faz da triplo coração para ter também, para mostrar que ele pode também. É forte. E ele não quer ficar para trás, ela não quer ficar para trás. E com Deus as coisas são diferentes. Nós não podemos viver do passado, vivemos hoje no presente em Cristo. Jesus nos ensina